Bem-vindo ao canal de leitura da Inês. Agora é um bom momento para desacelerar. Acomode-se como preferir. Vou ler para você uma história. Conto dos Irmãos Grimm: O Lobo e os 7 Cabritos. Era uma vez uma cabra velha que tinha 7 cabritos e gostava deles como uma mãe gosta de seus filhos. Um dia, ela precisou ir ao mato buscar comida para os cabritos. Então, chamou-os e disse: Meus queridos filhos, vou ao mato. Cuidado com o lobo. Se ele entrar em nossa casa, comerá vocês, com couro, pelo e tudo. O maroto muitas vezes se disfarça, mas vocês o reconhecerão pela voz rouca e as patas pretas. Os cabritos responderam: Ah, teremos muito cuidado, querida mãe. Pode ficar tranquila. Balindo carinhosamente, a cabra velha saiu para fazer seu trabalho. Não demorou muito, alguém bateu na porta e chamou: Abram a porta, filhos queridos. Sua mãe voltou e trouxe uma coisinha para cada um de vocês. Mas os cabritos reconheceram muito bem o lobo pela voz. Não abriremos a porta, responderam. Você não é nossa mãe. Ela tem uma voz meiga e suave. A sua é rouca e temos certeza de que você é o lobo. Então, ele foi a uma loja, comprou um pedaço de giz e o comeu, para deixar sua voz bem macia. Então bateu outra vez na porta e chamou: Abram a porta, filhos queridos. Sua mãe voltou e trouxe uma coisinha para cada um de vocês. Mas o lobo pôs uma das patas no peitoril da janela, e os cabritos a viram e responderam: Não abriremos a porta. Nossa mãe não tem patas pretas. Você é o lobo. Então, o lobo correu à padaria e pediu: Machuquei minha pata. Por favor, ponha um pouco de massa nela. Depois que o padeiro fez isso, o lobo correu ao moleiro e pediu: Jogue um pouco de farinha por cima da minha pata. O moleiro pensou: o velho lobo vai enganar alguém, e se recusou. Mas o lobo disse: Se você não fizer o que estou pedindo, vou comê-lo. Então o moleiro teve medo e pulverizou as patas do bicho de farinha branca. As pessoas são assim, sabem. O desgraçado voltou então pela 3ª vez à porta. Bateu e disse: Abram a porta, crianças. Sua mãe querida voltou e trouxe do mato uma coisinha para cada um de vocês. Os cabritos gritaram: Primeiro, mostre a sua pata para termos certeza de que é nossa mãe. O lobo pôs a pata no peitoril da janela, e quando os cabritos viram que era branca, acreditaram nele e abriram a porta. Coitadinhos! Foi o lobo quem entrou. Os cabritos se apavoraram e tentaram se esconder. O primeiro correu para baixo da mesa, o segundo se meteu na cama, o terceiro dentro do forno, o quarto correu para a cozinha, o quinto se escondeu no armário, o sexto na tina de lavar roupa e o sétimo na caixa de um relógio de pêndulo. Mas o lobo achou todos, menos um, e depressa deu conta deles. Comeu um após outro, exceto o mais novo, na caixa do relógio, que ele não encontrou. Quando satisfez seu apetite,
foi embora e se deitou em um prado próximo, onde logo adormeceu. Não tardou muito, a velha cabra retornou do mato. Ah! Com que cena terrível seus olhos depararam! A porta da casa estava escancarada. Mesa, cadeiras e bancos estavam virados. A tina estava em pedaços. As cobertas e travesseiros tinham sido arrancados da cama. Ela procurou os filhos por toda a casa, mas não os encontrou em parte alguma. Chamou um a um pelo nome, mas ninguém respondeu. Por fim, quando chegou ao mais novo, uma vozinha respondeu: "Estou aqui, mãe querida", escondido na caixa do relógio. Ela tirou-o dali e o cabrito contou-lhe que o lobo tinha vindo e devorado seus irmãos. Vocês podem imaginar como a cabra chorou os filhos perdidos. Finalmente, para dissipar sua tristeza, ela saiu levando o cabrito junto. Quando chegaram ao prado, lá estava o lobo, embaixo de uma árvore, cujos ramos tremiam com seus roncos. Eles o examinaram de todos os lados e puderam ver claramente que as tripas se mexiam sob o seu ventre esticado. Ah, céus! Pensou a cabra. Será possível que os coitados dos meus filhos, que ele jantou, ainda estejam vivos? Ela mandou o cabrito correr até em casa e apanhar uma tesoura, agulhas e linha. Fez então uma abertura do lado do monstro e mal havia começado, um cabrito pôs a cabeça de fora e assim que ela alargou suficientemente a abertura, os 5 saltaram para fora, um atrás do outro, todos vivos e sem o menor ferimento, porque em sua voracidade o monstro os engolira inteiros. Vocês podem imaginar a alegria da mãe. Ela abraçou os filhos e dançou como um alfaiate no dia do seu casamento. Por fim, disse: "Vão apanhar umas pedras grandes, meus filhos, e com elas encheremos a barriga do bicho enquanto está dormindo." Então, os 7 cabritos trouxeram muitas pedras, o mais rápido que puderam carregá-las, e rechearam a barriga do lobo até não caber mais nada. A velha cabra costurou-a depressa, sem que o lobo percebesse e nem ao menos se mexesse. Finalmente, depois de dormir o quanto quis, o lobo se levantou, mas como as pedras lhe deram muita sede, ele quis ir até a nascente beber água. Mas ao se mexer, as pedras começaram a correr e chacoalhar dentro dele, fazendo-o exclamar: "Que batidas e roncos são esses que fazem minha barriga reclamar? Pensei que fossem cabritos de carne e osso, mas não, parecem pedras a rolar." E quando chegou à nascente e se curvou para beber a água, as pedras, pesadas, o puxaram para o fundo e ele se afogou. Quando os 7 cabritos viram o que acontecera, acorreram gritando: "O lobo morreu! O lobo morreu!" E com a mãe saltaram e dançaram de alegria em volta da nascente. Fim. Espero que esta leitura tenha trazido calma. Se quiser continuar comigo em outras histórias, o canal está aqui.